Fala, turma, beleza? Aqui é o Renato para mais uma análise de mão aqui semanal. E essa mão enviada aqui hoje é do Alexander. Ele acompanha as lives semanais que a gente faz ali e mandou essa mão para mim para fazer essa análise. É uma mão bem legal. E fica a pergunta para vocês: vocês têm ideia de como seus blockers impactam nos ranges para tomar uma decisão pós-flop? Então, pode ser uma pergunta simples para alguns, um pouco mais complexa para outros, mas vamos direto para a mão aqui, acho que vai ficar um pouco mais claro do que só falar aqui. Nós recebemos aqui do MP, a gente está jogando uma mesa de 4 jogadores, tem um Big Blind sozinho, é uma mesa de 10, 20 centavos. Temos aqui um Rei, Vala 10, 10, 8 Double Suited. Mesmo sendo machucado, eu acho que é um Open tranquilo, assim, é uma mão super conectada, tem cartas altas, suited altos, por mais que esteja machucado aqui o suited de clubs. É claro que dependendo da sua canhota, se a mesa estiver muito ativa, com jogadores muito agressivos, você pode optar por já foldar, porque você pode acabar tomando muitos tribets. Mas aqui, considerando que ele abriu, jogou essa mão, a canhota dele do cutoff dá o cold call e o botão e o blind foldam. E aqui a gente tem a primeira decisão bem importante em relação a esse flop, né? Um flop As, Valete 6 Rainbow, é um flop relativamente seco. Tem só alguns straight draws na parte de cima, não tem flush draw, né? E principalmente os straight draws a gente bloqueia bastante, já que a gente tem um rei e dois 10 na mão, né? E aqui a primeira questão, o questionamento que ele fez para mim era em relação ao flop, né? A gente vai optar pelo C-bet ou não. E vai depender um pouco, é claro, do perfil do vilão para você fazer essa escolha, mas de maneira geral, o seu C-bet aqui ele vai funcionar bastante. Por quê? Por mais que ele tenha alguns ases no range de cold call, de cutoff contra MP, né? Ele ainda vai ter outras mãos, como propriamente o rei-rei, algumas mãos com dama-dama, né? Algumas mãos de rundowns, por exemplo, ainda mais se elas não forem double suited ou se ele for um jogador com poucas tendências agressivas pré-flop, que ele não tribete essas mãos pré-flop, então ele tem várias mãos que ainda não conectaram tão bem nesse flop. E até mesmo os combos que tem o As, a gente bloqueia boa parte dos combos mais fortes, que seriam As Valete, As Vala Vala, a gente bloqueia As com straight draws, no caso, né? As Rei 10, As Rei Dama, As 10 e Dama, são mãos que a gente acaba bloqueando com a nossa mão. E seria interessante puxar essa mão no flop, né? Porque a nossa mão ela não tem um valor de showdown tão forte assim, né? A gente só tem um par de valete com kicker rei e uma broca ali, né? Um backdoor flush também, mas pouco relevante no caso. E se a gente botar uma pressão nos ases assim e fizer ele foldar algum as, que é uma mão melhor que a nossa, já seria muito bom e fazer foldar outras mãos também que possam vir a ter alguma equidade contra a gente e que a gente evite também de ficar entrar na situação de dar check call ou check fold aqui, ficar suscetível à agressividade do vilão, também seria interessante. Então, para mim, a decisão no flop seria mais de ser bet do que jogar de check. Ele optou por jogar de check, ele jogou mais a mão dele em si, eu creio. Seria uma decisão de check fold em caso enfrentasse uma bet, né? Não vejo motivo de dar check call. E o vilão deu check behind. Então, mais uma informação muito importante. Quando o vilão dá check behind aqui, na imensa maioria das vezes ele não tem esse as, né? A tendência é que o field não tenha muito range de check back com as aí, né? Por mais que tenha algum as fraco, eles tendem a apostar para puxar a mão no flop já, com medo que complete algum straight, que ele perca a mão para algum dois pares, runner, alguma coisa do tipo. Então já consigo excluir algumas mãos. No turn bate um 7 de paus, a gente arma agora um flush draw, a gente tem uma broca embaixo também, né? Então a gente tem a dama e o 9 que a gente completa em straights nuts. É, uma dessas brocas a gente faz straight flush, né? Que seria o 9 de clubs. Como a gente tem o valete de paus e o asa, a tendência que ele apostaria, então no turn eu creio que a gente tenha uma fold act ainda decente. Vai tomar alguns calls de alguns draws de straight aqui na parte de baixo, como 8, 9, 10, 8, 9, 5, ou até mesmo um 8, 9 seco. Algum 7, 7 aleatório que ele tenha, né? Que tenha dado checkback que acertou esse turn, claro.
e talvez algum as em X que ele tenha optado por jogar de check behind, né? Além de, claro, de possíveis straight draws na parte de cima. Por mais que a gente bloqueie, ele vai ter alguns. Aqui ele opta por delay c-bet. Creio que vai funcionar bem, né? Pelo fato de a gente bloquear bastante algumas mãos. Seria de novo interessante encerrar a mão nesse turn, né? Muito melhor do que você jogar de check, dar algumas free cards, né? Ficar na decisão de check call. Ele opta pelo pot. Em questão de size, acho que tem que ser um size alto, pot, 2/3. Acho que as duas linhas são bem plausíveis. E o vilão dá o call nesse turn. Então até aqui, ok, né? Tirando que eu teria ser betado o flop, mas ok. Betar no turn, muito bom. E aí bate uma carta muito interessante no River, que é um rei. E por que é muito interessante? Porque agora a gente melhora a nossa mão. A gente melhora a mão de um par para dois pares, de rei e valete. E considerando que ele não tem tantos ases assim na mão dele, a nossa mão tem um grande valor de showdown, né? Então, primeiro ponto, a gente vai apostar ou dar check nesse river, né? Então, o primeiro conceito importante é valor e blefe, né? Se você aposta uma mão, né, um jogo que você tenha, se você está apostando por valor, você espera tomar call de mãos piores. Nesse caso aqui, é muito improvável você tomar call de mãos piores, né? As mãos que possivelmente ele vai dar call aqui é algum dois pares com as e o straight, que ele vai dar raise ainda, né? Então, assim, não tem muitas mãos piores que vão te pagar. Não tem muito As e X que vai te pagar, não tem muito 6 e 7 que vai te pagar nesse river. Então, a gente não tem uma aposta por valor. Tem motivo de blefar o nosso valor? Não. Né? Não tem motivo de blefar, porque se você der check behind, a imensa maioria das vezes você vai acabar puxando a mão. Né? E seria um natural de se jogar. Agora, quando a gente der check e ele apostar do lado de lá, o que a gente faz? Né? Porque, como eu disse, ele pagaria com praticamente nunca com alguma mão pior aqui no seu caso, né? Mas ele pode apostar em mãos piores? Creio que sim. Ele pode apostar algumas mãos piores, que ele transformaria em blefe, né? Algum tipo missed flush draw, algum missed straight draw na parte de baixo. Então são mãos que ele não tem valor de showdown, que ele poderia apostar blefando, né? E mãos melhores do que a sua que ele aposta seria possivelmente o straight, que caso ele aposte, ele jamais foldaria o nuts, no caso, né? E ele apostaria algum dois pares com as? Eu acho um pouco improvável, né? Por quê? A tendência é que um jogador que jogou passivamente um as no flop e no turn dificilmente vai valorizar nesse river que mudou um nuts, que completou um straight, né? Acho que são raros os jogadores que apostariam algum as aqui. A não ser talvez um as e rei que tem um blocker de straight, talvez ele apostaria, né? Então, pela forma que ele jogou a mão no flop e no turn, eu não espero ver muitos value bets, fin values, assim, né? Desses combos de As e X com dois pares. Então o range dele fica muito voltado para blefs, né? E alguns straights que ele jamais foldaria. Então, para mim, a decisão desse river, como eu disse que não tem value bet aqui, né? Seria check para check call, né? Já que o nuts você não vai fazer foldar, dando um check raise, por exemplo. E o resto das mãos que estão apostando são mãos provavelmente piores do que o rei valete, né? Então ele optou pelo check, veio o bet do vilão, e aqui ele acabou optando por transformar em blefe, utilizando os blockers aqui, né? Mas conforme eu construí os ranges aqui, para mim a decisão é muito simples de dar só o call mesmo, pegar esse blefe dele aqui na maioria das vezes, né? E não perder o máximo possível quando ele tiver o straight, que ainda é presente sim no range dele, por mais que a gente tenha blockers, né? Então ele deu raise, acabou passando, mas muito possivelmente aqui o vilão tinha uma mão pior do que a nossa. Beleza? Espero que tenham gostado dessa análise. Então fica aí a indicação para você que acompanha a gente enviar mãos aqui para a gente analisar, tá? Então é isso. Muito obrigado aí e até o próximo vídeo. Um abraço.